Vamos iniciar o nosso conteúdo de história. As sociedades africanas. No século XV, ao navegar pela costa da África, os portugueses entraram em contato com diversos povos que habitavam a região. Cada povo africano tinha um modo de vida particular, com sua própria língua e seus costumes. Esses povos tinham também diferentes formas de se organizar politicamente. Alguns eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa e viviam se mudando de lugar. Outros se uniam em pequenas aldeias familiares sob a liderança de um rei ou rainha, de acordo com os costumes de cada povo. Além disso, havia impérios com governos centralizados que dominavam vários povos e grandes extensões de terra. Conheça algumas características de 3 povos africanos do século XV. Os berberes eram um povo nômade que habitava a região do deserto do Saara. Eles formavam caravanas e percorriam o deserto praticando comércio, conectando regiões ao norte e ao sul do Saara. Os mandingas formavam o Império Mali, unidade política que dominou uma extensa área do oeste da África, que incluía vários povos. Eles construíram diversos centros religiosos, conhecidos como mesquitas. Os iorubás formavam aldeias lideradas por um chefe. Esse líder submetia-se a um rei, conhecido como Oni. Os iorubás dominavam a metalúrgica e produziam obras de artes e instrumentos de metal. As tradições culturais africanas. As sociedades africanas praticavam a agricultura, a pecuária, a caça e a pesca. Também faziam trocas e comércio de produtos e desenvolviam técnicas artesanais de cerâmica, tecelagem e metalúrgica. Na África, a tradição oral era bastante valorizada. Os griots eram as pessoas responsáveis pela transmissão de informações de geração em geração. Eles narravam histórias geralmente acompanhadas por músicas. As narrativas contadas pelos griots faziam parte das tradições das comunidades e representavam aspectos de sua história e costumes. Atualmente, a tradição oral e a figura do griot permanecem importantes nas culturas de matrizes africanas. Então, aqui do lado nós temos a imagem de um griot com seu instrumento na República do Mali em 2007. Então, o que é a cultura? Vamos ler esse quadradinho em amarelo. Cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e valores transmitidos entre diferentes gerações de uma sociedade. Vamos agora passar para as nossas atividades. Atividades. Número 1. Analise essa placa de relevo de bronze produzida pelo povo iorubá. Letra A. Esse objeto foi produzido com qual técnica artesanal? Para responder essa pergunta, vocês vão olhar lá na página 270, onde está falando dos iorubás, e ver qual era a técnica que eles faziam e escrever aqui na letra A. Letra B. Analise o relevo e complete os quadros abaixo com as letras referentes às figuras que aparecem nele. Então, vocês têm a letra A, B e C. Vocês vão ler a frase e vão ver ao que se refere e vão colocar a letra, tá bom? Então, essa aqui tá bem facinho. Vamos para a próxima página. 272. Os estudos históricos. Você já parou para pensar como é possível termos tantas informações sobre as grandes navegações? E sobre tantos outros fatos que aconteceram centenas de anos atrás? Esse conhecimento só é possível por meio dos estudos históricos. Mas o que é história? História é o estudo das ações dos seres humanos em diferentes épocas e lugares. As transformações e também as permanências que acontecem no processo histórico deve-se à ação dos sujeitos históricos. Eles são pessoas ou grupos de pessoas que, com suas ações, promovem transformações nas sociedades em que vivem. Para estudarmos fatos que aconteceram no passado,
utilizamos as fontes históricas. Fonte histórica é tudo aquilo que pode nos dar informações sobre o passado, como cartas, livros, diários, fotografias, selos, mapas, quadros, ferramentas e moedas. 273. O tempo histórico. O tempo é um elemento central nos estudos históricos. Porém, há diferença entre o tempo da natureza e o tempo histórico. O tempo da natureza é o que transcorre independentemente de nossa vontade. Ele pode ser percebido, por exemplo, pelo decorrer dos dias e pelo envelhecimento das pessoas. O tempo histórico, por sua vez, é caracterizado pelas transformações e também pelas permanências que ocorrem nas sociedades. Ao estudar a história, você vai perceber que existem épocas em que muitas transformações ocorrem rapidamente e outras em que as coisas se modificam lentamente. Veja quantas transformações ocorreram em uma avenida na cidade de São Paulo em cerca de 100 anos. Então, a primeira fotografia é de 1911 e a segunda de 2010. Passaram-se praticamente 100 anos. E olha só, é o mesmo lugar, é a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Olha as mudanças que aconteceram. Atividades. 1. Numere os fatos na sequência em que eles ocorreram. Então, vocês têm algumas frases e vocês vão ter que colocar o que aconteceu primeiro. Para responder a essa questão, vocês terão que olhar na página 269, onde nós temos um mapa das rotas de navegação. E pela data, vocês vão saber quem foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Nesse caso aí, as frases estão falando de 3 navegadores: Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Então, pela data de chegada é que vocês vão numerar quem é o primeiro, o segundo e o terceiro, tá bom? Vão numerar de 1 a 3. Questão 2. Preencha as lacunas das frases a seguir com as palavras abaixo. Tempo, sujeitos históricos, passado, fontes históricas. Letra A. Objetos pessoais, fotografias e diários são alguns exemplos de... B. São consideradas fontes históricas tudo aquilo que pode nos fornecer informações sobre o... C. O é um dos elementos mais importantes para os estudos históricos. D. Os são responsáveis pelas transformações que ocorrem em uma sociedade. Para responder essa questão, vocês vão voltar no texto em que nós acabamos de ler, na página 272 e 273. Façam com atenção, tá bom? Na questão número 3, vocês vão citar algumas mudanças que você já observou no lugar onde você mora. Pode ser uma mudança da natureza, pode ser uma mudança feita pelo homem, tá bom? Aí vocês vão escrever o que foi e o que aconteceu. Então, cada um vai observar aí onde vocês moram e vão colocar a resposta dessa pergunta, tá bom, turma? Nós vimos um pouquinho de como foi a questão com os africanos. Agora nós vamos ver um pouquinho do encontro com os indígenas. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do território brasileiro no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses, ao chegarem a essas terras, estabeleceram os primeiros contatos com povos indígenas. Como você imagina o encontro entre povos tão diferentes? Para saber um pouco mais sobre esse encontro, é importante conhecermos o que foi registrado sobre ele naquela época. O texto que você vai ler a seguir é um trecho da carta escrita por Pedro Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Cabral, ao rei de Portugal, Dom Manuel. Nessa fonte histórica, Pero Vaz de Caminha descreve os primeiros contatos entre indígenas e portugueses. A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Poliana Asturiano e Rodival Matias, a carta de Pero Vaz de Caminha.
Número 1. Com base na leitura desse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que diferenças podem ser notadas entre a cultura indígena e a cultura portuguesa? Então, observem os desenhos, na ilustração desse pequeno trecho e o trecho da carta, como que os portugueses andavam e como que os índios andavam. Então, aí no texto fala, que os portugueses eles se vestiam de um modo e os indígenas de outro. Eu quero que vocês escrevam aí, tá bom? Como que eram os portugueses e como que eram os indígenas. Questão 2. Após a leitura desse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, sua visão sobre o encontro entre portugueses e indígenas mudou? Então, lá no comecinho, como que vocês imaginavam que seria? Seria igual o que está descrevendo aí? Ou foi diferente? Então, quero que vocês coloquem a resposta de vocês, a resposta pessoal, tá bom? E vamos para a nossa próxima página. Os primeiros habitantes do território. Você conhece algum povo indígena que habita o Brasil atualmente? Mais de 240 povos indígenas vivem em nosso país nos dias atuais. Eles apresentam muitas semelhanças, mas também várias diferenças entre si. Assim, cada povo possui sua própria cultura, ou seja, seu modo de vida, língua, crenças e rituais. Então, vocês têm aí algumas imagens de alguns indígenas de aldeias diferentes. Aí vocês podem observar, a pintura do corpo é típica entre eles, alguns usam adereços. Então, para vocês verem, mesmo sendo o mesmo povo, o povo indígena, eles têm as culturas diferentes. Aqui em Paraty, nós temos os indígenas do Paraty-Mirim, Quem tiver a oportunidade de conhecer eles. E vamos continuar a nossa leitura. Os indígenas que vivem atualmente no Brasil são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV, quando os portugueses chegaram. Naquela época, havia aproximadamente 1.000 povos e entre 2 e 4 milhões de indígenas habitando o território. As sociedades indígenas. Assim como nos dias atuais, no século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno de governos centralizados. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade. Grande parte do tempo dos indígenas eram dedicada a atividades para obter alimentos. Geralmente, mulheres e homens realizavam trabalhos diferentes, mas complementares. As mulheres costumavam fazer tarefas como plantar e colher alimentos, coletar certos tipos de frutos, cozinhar e cuidar das crianças. Os homens preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. A oralidade e educação indígena. A oralidade teve grande importância para as culturas indígenas e atualmente ainda é fundamental para esses povos. Utilizando a linguagem falada, os povos indígenas transmitiam seus conhecimentos entre diferentes gerações por meio de canções ou narrativas de histórias tradicionais. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos segundo sua tradição. Geralmente, os membros mais idosos das comunidades eram os responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo os valores de sua cultura aos membros mais jovens. Então, por meio dos indígenas, eles usavam muito a oralidade, eles contavam as histórias, contavam os ensinamentos e assim eles iam passando de geração para geração, de avô para neto, de pai para filho e assim por diante. Então, essa era a maneira deles ensinarem uns aos outros através da oralidade. Agora nós vamos entender um pouquinho como eles percebiam a passagem do tempo. A percepção da passagem do tempo. A percepção da passagem do tempo entre os povos indígenas estava relacionada ao contato com a natureza, a observação dos astros, como as constelações, o Sol e a Lua, e dos ciclos naturais, como os períodos de cheia dos rios, as estações do ano e os períodos de reprodução dos peixes. Possibilitou aos indígenas o desenvolvimento de calendários. Dessa maneira, eles podiam se organizar e saber quais atividades deveriam desenvolver em cada período do ano, como pescar, preparar o solo, plantar e colher.
O conhecimento sobre os ciclos anuais e a melhor época para desenvolver cada atividade era transmitido oralmente pelos membros mais velhos da comunidade aos mais jovens, durante as atividades cotidianas. Além da transmissão oral, alguns povos indígenas desenvolveram maneiras de representar seus calendários por meio de imagens. Atualmente, muitos povos se orientam tanto por calendários próprios quanto pelos calendários gregorianos utilizados na maioria dos países. Agora vamos para as explicações da nossa atividade de casa, tarefinha de casa, tá bom, turma? Número 1. Todos os povos indígenas possuem a mesma cultura? Por quê? Então, lembra lá do comecinho do texto, que nós falamos que eles são um povo só, mas cada um com o seu jeito de ser. Então, vocês vão escrever por que eles não possuem a mesma cultura e explicar o porquê. No texto 2, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler, aí fala sobre o cotidiano de uma criança indígena do século XVI e vão responder as 3 perguntinhas que estão abaixo. Letra A. Quais eram as tarefas da mãe e do pai desse indígena? Depois, como era a alimentação dele pela manhã? E vocês vão escrever outros costumes indígenas que falam no texto. Além de tudo que a mãe dele fazia, que o pai fazia, do que ele comia, tem algumas outras coisas que os indígenas fazem e falam no texto. Aí eu quero que vocês escrevam para mim, tá bom? É só prestar bastante atenção que aí fala algumas coisinhas que eles fazem e que vocês podem estar colocando. Questão 3, página 280. O texto a seguir trata do povo indígena Tuiuca, que vive na região amazônica. Leia e responda as questões. Então, vocês vão ler esse textinho e vão responder as 3 perguntas abaixo. Letra A. Qual é a principal referência para a construção de seu calendário? Então, aí no texto fala o que eles se baseiam para fazer o calendário deles. Eu quero que vocês coloquem a resposta. B. Você também consegue perceber a passagem do tempo pela observação de fenômenos naturais? Em caso positivo, de que maneira? Então, vocês podem comentar que nós podemos observar o Sol, podemos observar as estações do ano, as fases da Lua, tá bom? E coloquem aí, por favor. Letra C. Quais são os outros eventos do ciclo anual indígena que foram citados no texto? Aí no texto, no último parágrafo, fala um pouquinho sobre esses outros eventos. Aí eu quero que vocês copiem e coloquem na linha. Façam com atenção as atividades, façam a tarefa para sexta-feira e já nós faremos a correção no Google Meet. As correções pelo Meet serão das páginas 271, 274 e 275. Boa leitura, façam com atenção e aí já nós faremos a correção. Beijinhos!